você está fazendo tudo certo e não está saindo conforme você planejou. Talvez é algo que Deus te mandou e está dando errado e você não entende. Quem sabe pode ser que você está investindo no seu relacionamento e recebeu em troca uma traição. Você tem se dedicado de alma e corpo no seu trabalho e você foi injustiçado. Ou quem sabe você tem honrado seu pai e sua mãe e não tem recebido isso de volta, além de ingratidão. Eu não sei qual situação dessas que você se encaixa, mas sob alguma forma não cabe lógica. Se eu estou fazendo certo, eu vou receber certo. Se eu fizer errado, eu vou fazer errado. E por que que isso está acontecendo? E qual que tem que ser minha posição diante disso? Então, simplesmente vou parar de fazer aquilo que é certo e pronto? Tudo isso cabe uma reflexão. E para que isso se torne mais claro na minha vida e na sua vida, tem um personagem que ele passou pelo mesmo tipo de situação. E esse foi o rei Ezequias. Ezequias, ele veio de uma linhagem de reis que estavam fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas com Ezequias foi o contrário, olha só. 2 Crônicas, capítulo 29, no verso 2 e 3. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que tinha feito o seu antepassado Davi. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ezequias começa aqui trazendo um conserto. Ele, como líder, como rei, começou a trazer um verdadeiro conserto de um bom tempo que o povo já havia se afastado de Deus, cometendo todo tipo de pecado, tudo aquilo que não devia ser feito. E isso foi no capítulo 29, porque quando nós chegamos no capítulo 30, eles fazem a celebração da Páscoa, que há muito tempo não havia sido feita. Quando nós vamos para o capítulo 31, ele resolve quebrar todos os postes, todos os ídolos, todo tipo de idolatria que havia. E aí, o que acontece? No livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, no verso 1, diz o seguinte: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém. Um pequeno detalhe: o rei da Síria já havia falado que ele ia vir contra, e Ezequias antes havia entregado toda a prata, todo o ouro, chegou a tirar os batentes dali, porque, é claro, ele é rei, está servindo a Deus, mas ele também não é bobo, então ali ele se utilizou de sabedoria e entregou. Mas mais uma vez, o rei da Síria fez questão de falar que estava vindo contra. E aí vem a pergunta: se eu estou fazendo certo, por que as coisas estão dando errado? Do que se trata realmente? No que eu devo me focar? Porque quando vemos situações assim, nós nos desanimamos. Porque estou fazendo certo e estou recebendo o contrário? Porque, ou então vem aquela frase, né? Bonzinho só leva ferro. Enquanto as pessoas más, os aproveitadores, só estão sendo beneficiados. Será que é isso mesmo do que se trata? Então, quando nós olhamos para essa situação, depois de toda essa fidelidade, de tudo que Ezequias trouxe, vindo depois de uma linhagem que reis deles obedeciam a Deus, Ezequias traz esse verdadeiro conserto e a guerra estoura contra ele. Por mais que você tenha o interesse de se casar com alguém, ou você esteja se relacionando, por mais que você tenha convivido com aquela pessoa, nós sabemos que confiança é algo que se conquista dia a dia. É na convivência é que você vai conhecer. É que você vai adquirir a confiança naquela pessoa. Com Deus não é diferente. Quando Deus te dá um direcionamento, quando Ele te dá uma estratégia, quando Ele te aponta o que você deve fazer, muitas das vezes não cabe a nós questionarmos se está certo, se vai ser demorado, eu não concordo com isso. Cabe a nós executar e cumprir. Tendo em vista que aquilo que fazemos, aquilo que plantamos, nós vamos colher. Então, se nós plantarmos desobediência, nós vamos colher desobediência e vice-versa.
E não importa o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. O que importa é o que você tem que fazer com aquilo que Deus te determinou. Mesmo que a guerra estoure assim como aconteceu com Ezequias. Depois de toda essa fidelidade, estourou a guerra contra ele. A lógica do homem muitas vezes vai tentar enxergar a lógica em tudo, mas Deus ele transforma as coisas loucas em coisas sábias. E o final dessa história nós já até conhecemos. Senaqueribe veio com todo o poder bélico, com todos os soldados, com todas as armas, preparado para atacar Judá. E o que aconteceu? Um anjo matou mais de 185 mil soldados. Contrariando toda a lógica, depois de tudo que Ezequias fez de certo e a guerra estourou. Agora, imagine se por causa da guerra ter estourado, Ezequias tivesse voltado ou conduzido o povo a voltar para as velhas práticas antigas. Se ele tivesse desistido de fazer o que é certo, será que Deus teria lutado em favor dele? Por isso que, mediante essa situação e esse exemplo tão forte, nós devemos treinar a nossa mente para que, mesmo em situações diversas, mesmo em situações onde a nossa lógica humana não está enxergando racionalidade, continuar cumprindo aquilo que Deus nos deixou. Cabe a nós pedir a Deus o que? Graça. Tanto é que no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde. O que é o padrão deste mundo? Bonzinho só leva ferro, enquanto os aproveitadores e os maus somente são privilegiados. Não se engane, Deus usa as coisas loucas deste mundo. Atualmente, aqui no Brasil, nós estamos em guerra. Em guerra. E muitos de nós ficamos até mesmo com desesperança. Mas o que nós temos que fazer quando isso está acontecendo? A primeira coisa, confiar em Deus. Confiar que Ele está no controle de tudo. Segundo, fazer o que está ao nosso alcance. Isso é na política, isso é relacionado com a sua saúde, isso é relacionado com o seu relacionamento com o seu cônjuge. E dependendo do que aconteça, faça o que é certo. Peça a Deus graça, porque por muitas vezes nós vamos nos encontrar em momentos assim, onde a lógica ela não cabe, aonde nós tentamos encaixar o nosso racional, mas isso às vezes não opera. Deus está preparando ali, Ele está capacitando, Ele está nos estruturando. E com isso, a nossa confiança em Deus é restaurada, não somente quando as coisas estão boas ou dando certo, mas quando as coisas também estão dando errado. Mas quando você está fazendo o que é certo, quando Deus está te orientando e você está seguindo, fique tranquilo. Porque Deus Ele usa as coisas loucas deste mundo. Se essa palavra foi relevante para a sua vida, eu te pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você diga o seu nome, de onde você é, e que de agora em diante você vai confiar em Deus mesmo em meio às adversidades. Saiba que quando você constrói esse relacionamento com Deus, você não vai deixar de ter problemas, mas cada problema Ele vai passar com você. Cada problema Ele estará com você. Haverá momentos em que você vai ter feito tudo certo e as coisas vão estar dando para trás. Mas confie em Deus. Se você tem certeza, se o Espírito Santo te guiou, se as Escrituras estão te apontando, continue no caminho. Porque Deus Ele transforma as coisas loucas deste mundo, as coisas racionais deste mundo. Ele faz essa conversão. Confie em Deus. Busque uma oração. E saiba que Ele está com você. Confie. Deus transforma as coisas loucas desse mundo em sabedoria. Que o Deus de paz seja sobre a tua vida e sobre a tua família. E até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.